Bem, pessoal, agora nós vamos entrar já num ponto mais interessante aqui das nossas aulas. Nós vamos falar sobre um termo que vocês devem conhecer e entender. Esse termo chama-se oxirredução. Oxirredução é, na verdade, uma palavra formada por duas palavras, oxidação e redução. E vocês precisam entender o que é uma oxidação, o que é uma redução, e nós vamos ver aqui alguns exemplos de oxirredução no nosso cotidiano. Então, a gente observa, é muito comum nos grupos de profissionais de recuperação de metais preciosos usar o termo redução, praticamente todo mundo desconhece, mas oxidação muita gente conhece e fala, porém, fala de uma forma errada. Não é exatamente aquilo que está acontecendo. Às vezes, as pessoas falam, se refere a uma redução usando a palavra oxidação. Aí vocês vão entender direitinho o que é oxidação e o que é redução. Oxidação é um processo químico em que um átomo perde elétrons. Em outras palavras, é uma reação em que ocorre uma transferência de elétrons de uma substância para outra. A substância que perde elétron é chamada de agente redutor, enquanto a substância que ganha elétron é chamada de agente oxidante. Então, o elemento que perde elétron é chamado de agente redutor. O elemento que ganha elétron é chamado de agente oxidante, porque ele tomou o elétron do outro elemento, e assim ele então causa uma oxidação. Então, oxidação é a perda de elétrons. A redução é o ganho de elétrons. A oxidação é um processo comum em muitas reações químicas e está presente em diversas situações cotidianas, como a ferrugem em objetos metálicos expostos ao ar e a queima de combustíveis. Ali ocorre uma reação de oxidação. Quando uma substância é oxidada, ocorre um aumento do número de oxidação do elemento que perde elétrons, o que geralmente resulta em uma mudança de cor, de estado físico ou uma liberação de energia. O que é essa liberação de energia? A liberação de energia é aquela reação quando você está fazendo lá, esquenta o recipiente, né? Você coloca a mão ali no frasco de vidro ou no balde de plástico, seja lá o que for, e você percebe que esquentou. Então houve ali uma liberação de energia. Quando atacamos a prata ou o cobre com ácido nítrico, né, um exemplo prático nosso, quando atacamos a prata ou o cobre com ácido nítrico, esse metal, a prata ou o cobre, sofre uma oxidação. O mesmo ocorre com o ouro, com o paládio, com a platina e o ródio, quando são atacados pela água régia. Então nós falamos aqui de oxidação, agora vamos falar de redução. Redução é um processo químico no qual um átomo, ou um íon, ou molécula, recebe elétrons, reduzindo sua carga elétrica. Ou seja, ele estava com uma carga positiva elevada, quando ele recebe elétrons, ele reduz então essa carga positiva. Na redução, um agente redutor transfere elétrons para a espécie química que está sendo reduzida, resultando em uma diminuição na carga elétrica, como eu já disse. Exemplos bem comuns na nossa atividade é quando adicionamos metabisulfito na solução de água régia para reduzir o ouro. Ou então quando adicionamos ao cloreto de prata um metal que pode ser o ferro, ou o zinco, ou o alumínio, para que o cloreto de prata volte à sua forma metálica, sofrendo assim uma redução na sua carga elétrica. Então, aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês. A maioria dos profissionais que trabalham com a recuperação de metais preciosos, quando eles precipitam ouro com metabisulfito, ou com sulfito de sódio, ou com bisulfito de sódio, aquele precipitado as pessoas chamam de cloreto de ouro. Presta atenção, não é cloreto de ouro. O cloreto de ouro precisa ter cloro naquela ligação química, e não tem. Ali o que você tem são apenas átomos de ouro. Por quê? Porque o metabisulfito é um agente redutor, e você então reduziu, ele estava na forma de cloreto na água régia, quando você adicionou o metabisulfito, houve a redução do íon de ouro para ouro metálico, e você tem então agora o ouro metálico. Então, o precipitado do ouro não é cloreto de ouro. Quando você precipita com metabisulfito, com sulfito de sódio, com bisulfito de sódio, você tem um ouro na forma metálica. Podemos chamar também de ouro zero. Um exemplo comum de oxirredução, por que oxirredução? Porque ocorre ao mesmo tempo uma reação de oxidação e uma reação de redução ao mesmo tempo. Por isso que nós usamos o termo oxirredução. Então, um exemplo comum de oxirredução no cotidiano é a oxidação do ferro presente em objetos metálicos expostos ao ar e à umidade. O ferro reage com o oxigênio do ar, formando óxido de ferro, né, que nós chamamos de ferrugem, ao mesmo tempo em que perde elétrons. Essa é uma reação de oxirredução, onde o ferro sofre oxidação, perdendo elétrons, e o oxigênio sofre redução, ganhando elétrons. Outro exemplo é a combustão de combustíveis
como a queima de madeira ou gasolina, onde ocorre a oxidação do combustível e a redução do oxigênio presente no ar. Então, quando nós atacamos a prata com ácido nítrico, a prata sofre uma oxidação, né, formando um sal chamado nitrato de prata. Depois, nós precipitamos essa prata na forma de cloreto de prata. Por que cloreto de prata? Precipitamos essa prata adicionando sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou então adicionamos ácido clorídrico. Então, quando nós adicionamos um desses dois produtos, a prata que está em solução, que está solubilizada na forma de nitrato de prata, ela forma uma ligação química com o cloro do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou então com o cloro do ácido clorídrico, formando um precipitado branco chamado cloreto de prata. Bom, o que nós precisamos fazer a partir daí? Todos vocês conhecem. Nós precisamos transformar esse cloreto de prata na sua forma metálica. Ele precisa deixar de ser cloreto, ele precisa se separar do cloro e assumir a sua forma metálica. Porém, essa prata, esses átomos de prata, estão deficitários de elétrons. Eles perderam elétrons. Eles precisam reaver esse elétron. Então, quando eles perderam o elétron para o ácido nítrico, eles sofreram uma oxidação. Aí nós adicionamos ali um bombril, que é muito comum, ou então adicionamos limalha de alumínio, ou zinco em pó, ou então soda com açúcar. Quando nós fazemos isso, essa prata vai receber os elétrons que está faltando, que ela precisa. Ela sofre, então, uma redução. Ela sofreu uma oxidação quando perdeu elétrons para o ácido nítrico, se tornando um nitrato de prata. Mas agora ela volta a ser a prata metálica, ela sofre, então, uma redução e assume a sua forma metálica, podendo agora ser fundida. Eu já vi pessoas dizer assim, eu oxidei a prata, porque tem que oxidar a prata e tal. Aí você vai atrás saber exatamente o que ele está falando, e ele está dizendo que ele quer reduzir a prata. Ele tem lá um cloreto de prata, quer transformar ela em prata metálica, ele precisa, na verdade, reduzir, e ele está dizendo que vai oxidar, quando, na verdade, ele já oxidou. Ele vai oxidar, ou, digamos, se a pessoa coloca bombril para reduzir a prata, aí acontece que ele está reduzindo a prata e oxidando o bombril. Se coloca zinco, ele está reduzindo a prata e oxidando o zinco. Porque o zinco está perdendo elétron, fornecendo os elétrons que a prata precisa para ela voltar na sua forma metálica. Mas daí o zinco passa a ser um cloreto. Beleza? Vocês entenderam bem isso? Então tá bom. Não esquece, se não entenderam, revisa a aula, mas procure entender que isso agora é importante. Agora aqui nós temos uma curiosidade. É correto usar o termo metalização quando se faz uma redução? Eu metalizei a prata, eu metalizei paládio, metalizei. É correto usar esse termo? Não. O termo metalização não é adequado para se referir ao processo de redução de um metal, porque na verdade o que ocorre é a redução de um metal. O processo de metalização é utilizado em diferentes contextos, como na deposição de metais em superfícies, na fabricação de revestimentos metálicos e na produção de materiais compósitos. É um outro caso, uma outra situação. Já a redução de um metal oxidado é um processo em que ocorre a transferência de elétrons do agente redutor para o metal oxidado, resultando na eliminação do estado de oxidação do metal. Portanto, a metalização e a redução são processos distintos e não devem ser confundidos. Então, o que ocorre, na verdade, é que nós fazemos um processo de redução e não de metalização. É uma curiosidade, não vai acrescentar nada no resultado do trabalho de vocês, mas é uma informação útil, como nós já dissemos algumas vezes no decorrer dos nossos vídeos. É importante nós termos uma comunicação apropriada, já que nós somos profissionais da área e queremos ser profissionais de alto nível, principalmente os meus alunos que têm certificado de conclusão do curso.